para que a gente possa dar como concluída a nossa disciplina de ensaios 2. Fazer os ensaios, não é isso? Já falamos, né, como que nós constituímos os aços, né, suas ligas, como podemos obter aí, a partir do minério de ferro, materiais, né, de origem ferrosas, né, que nós temos lá no nosso processo de fabricação. Conseguimos entender ao longo aí dos dias como que nós podemos classificar os materiais, né, de acordo com as características, né, mais notórias, colocá-los, né, cada um em uma linha, né, e depois ainda fazer subclassificações, né. Então, agora falta nós entendermos do que se trata os ensaios mecânicos. Ou seja, né, aqueles ensaios dos quais a gente consegue verificar alguma, né, espécie de problema, algum vício construtivo, né? Ou então, simplesmente confirmar, né, que o projeto, né, ou aquilo que se deseja fazer é, de fato, né, eficaz de acordo com aquilo que a gente, então, planejou. Bom, a partir de então, né, uma vez que a gente agora falta para nós aqui é conseguir entender como tudo isso que a gente falou de maneira muito teórica, né, muito lúdica, né, como é que isso funciona dentro de um laboratório. Primeiro passo, quais as duas linhas de ensaios que eu posso ter? Vamos lá, me ajudem, participem. Destrutivo e não destrutivo. Os destrutivos e os não destrutivos. Já comentamos, né, que tudo aquilo, né, que a gente tem de maneira a agredir a peça, nós temos lá catalogado, né, como um ensaio destrutivo. Aqueles, né, que a gente porventura faz e a peça, né, o corpo sai íntegro, nós podemos então dizer que é não destrutivo. Bom, mas a gente está já falando, né, dos ensaios, mas para que a gente consiga fazer um ensaio, o que é necessário ter para que a gente possa obter tais ensaios? Primeiro, a gente precisa fazer já o que fazíamos lá na disciplina de ensaios 1, que é ter a nossa região, né, o nosso corpo de prova. Ou seja, nós precisamos ter uma peça, né, um local do qual, então, nós vamos ali fazer todas aquelas análises que a gente julga aí pertinentes. Bem, para isso, a gente precisa entender as coisas sobre dois aspectos. Nós temos lá os protótipos, né? E nós temos lá os corpos de prova. Qual é a diferença de um corpo de prova para um protótipo, antes que a gente entre lá nos ensaios em si? Quem é que se arrisca? Podem ligar as câmeras, os microfones. Vamos lá, gente, vamos participar. O ensaio verifica a realidade quando dá ruptura, né? Isso. E o protótipo é só um teste, pré-teste da pressão, do pêndulo e da quebra. Então, para nós... Antes de validar alguma coisa, né? Oi? Seria antes de validar, protótipo seria antes de validar alguma coisa, né? Ter alguma referência para ver se vai dar certo, se não vai, qual vai ser a resistência. Perfeito. O protótipo, gente, sempre é aquilo, né, que vem primeiro. O nome já diz, né? Que nem nós tínhamos lá quando estudamos desenho técnico, os croquis, lembram? Era aquele rabisco, né, que antecedia o projeto. O protótipo, né, é nós pegarmos uma peça qualquer, uma região qualquer, né, e fazermos a análise ali mesmo, ou seja, sem nenhuma normalização daquilo. O corpo de prova precisa de técnica, né? Precisa de uma escolha adequada ao local e um molde do mesmo. O que mudou lá de ensaios 1 para cá, para essa disciplina, na hora de irmos para o laboratório? O que mudou?
nada, né? Concordo comigo? Não mudou nada. Lá em ensaios, quando eu fazia um corpo de prova, vou grifar aqui, eu precisava de uma amostragem com forma e dimensões, né, normatizadas. Ou seja, o corpo de prova é aquele material que nem, acho que foi o Ariel que complementou ali o exemplo do Patrick, né? É aquele que define, é aquele que nós vamos fazer para ter um resultado lá contundente. O protótipo é realizado ali no próprio produto. Bom, com base nisso, muitas vezes lá, quando falamos de ensaio não destrutivos, a gente está lidando mais com protótipos do que com corpos de prova. Por que eu digo isso? Porque já conversamos... Porque na área a gente não vai ter não vai ter tanto laboratório, né? Às vezes, te obriga a fazer no protótipo. Então, seria essa também. Pergunta? Porque, embora a gente ainda não adentrou mais profundamente na questão dos ensaios não destrutivos, mas a gente já comentou aqui, né, já falamos em outras aulas, que aqueles ensaios não destrutivos, eles não agridem o corpo, pelo menos fisicamente. São ensaios de ultrassom, né, radiografia, de partículas, né? Então, são ensaios que são realizados in loco. Ou seja, nós não criamos um corpo de prova, nós não padronizamos um tamanho, né? Nós podemos realizar lá no local e simplesmente abrangemos ali uma região a qual a gente julga que é a região afetada, e dali, então, a gente consegue designar, né, os procedimentos e fazer as verificações lá que a gente julga necessárias. Então, por isso que eu falei para vocês aqui, que muitas vezes, no caso dos ensaios não destrutivos, né, a gente trata mais de protótipos do que corpos de prova. Bom, os ensaios destrutivos, né, nós vamos pensar que será todo aquele ensaio que marcar a peça. O que eu quero dizer com marcar a peça, gente? Já falamos também nas outras aulas. O ensaio destrutivo, eu tenho por característica, né, deixar um rastro, né, dele na peça. Mesmo que não a inutilize, conforme diz aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sempre no ensaio destrutivo, né, nós vamos levar o material, ainda que ele não chegue à ruptura ou que ele não chegue à fadiga, né, ele vai perder propriedades. Nós vamos mexer na plasticidade, na ductilidade do material, deixando eles um tanto mais sensíveis quanto à sua resistência mecânica. Então, isso significa marcar a peça, né? Por isso que eu coloquei aqui entre aspas, né? Mostrando que o ensaio, ele deixa aí algum rastro, né? Alguma perturbação, digamos assim, na peça que foi, no corpo de prova, né? Que foi analisado o ensaio. Bom, quais são os ensaios destrutivos? Aqui tem 3. Quem me diz o resto? São tração, compressão, cisalhamento. Quais outros? Torção. Torção. O que mais? Ruptura. Não, flexão, Flexão. né? São vários, né, gente? Então, aqui tem uma lista deles, né? Os primeiros aqui, tração. O que seria o ensaio de tração? Aquele que puxa a peça. Eu até mostrei esses dias uma figura, né? Onde nós tínhamos lá uma peça sendo solicitada a tração. Vocês viram lá, fizeram análise de forças comigo, para que a gente pudesse ver lá como é que funcionava o cálculo, caso nós fôssemos calcular lá a tensão de cisalhamento. Então, aquilo era um exemplo. O de compressão, aquele que achata a peça. O de cisalhamento, o que significa cisalhamento? Que eu acho que foi o Marcos que falou em ruptura. Corte. Um corte, né? Cisalhamento é aquele que deixa, né, uma agressão na forma de corte na peça, né? Então, a peça tem um processo ali de ruptura, né? Então, damos aí o nome de cisalhamento. Bom, ensaios de dobramento, de embutimento, de flexão,
Aqui tem ensaios, né, que nós já estudamos antes, né? Correto? Embutimento, Sim. né? Já falamos de dobramento lá na nossa disciplina anterior, né? O de flexão, o que que é, gente? O que que significa o ensaio de flexão? Dois pontos, as extremidades são presas e empurra a peça para baixo, pelo meio. Isso, né? Então, quando de compressão eu faço isso, né? E a tendência é criar ali uma flecha, a flexão é ao contrário, né? É como se eu dobrasse neste sentido, né? E aí eu crio a flecha sob outro prisma, né? Fazendo então com que toda a estrutura que tem, se for uma estrutura de concreto armado, por exemplo, né, seja esticada, né, de maneira como se fosse dobrada. Então, isso significa ser, né, um ensaio aí de flexão. Ainda outros, né? Ensaio de dureza, ensaio de fluência, ensaio de fadiga, ensaio de impacto. Tudo isso aqui nós já falamos, né? Quem lembra? Então, ensaio de dureza, qual vai ser o meu objetivo? Vai ser... Oi? A capacidade de não se deformar. A capacidade de ver quanto ele vai resistir sobre outro material. Exatamente, né? Então, a dureza também muito interligada aqui ao ensaio de impacto, ó. Por quê? Porque em ambos os casos, né, eu verifico quão dúctil é o material e, com isso, né, eu sei exatamente ali o limite da sua ruptura. Ensaio de fadiga, por exemplo. Posso falar que fadiga seria aquele clássico que a gente já conversou algumas vezes aqui da ponte? A ponte construída à compressão? Posso dizer que se eu deixar os veículos, né, que nem eu já comentei com vocês, ligados em cima da ponte, vários deles parados, qual é a tendência da ponte? Ruir, não é? Não entendi. A tendência é ela ruir. Por quê? Porque entra num colapso, né? Entra em fadiga. Então, gente, tudo isso vocês podem ver, né, que são ensaios dos quais nós não conseguimos, né, ter a mesma integridade da peça, da região, né, do material, enfim, do qual nós estamos analisando. Posso enviar uns vídeos a vocês? Sim. Beleza. Eu tenho outro vídeo aqui a encaminhar para vocês. Posso? Bom, então, nesse vídeo, nós vimos uma outra possibilidade de ensaio, o de tração. Ali nós verificamos o que a gente já vem conversando há muitas aulas, né? Inclusive lá na nossa outra disciplina. Ali nós verificamos o quê? Que o material ele tende, né, a ir para uma região de ápice e depois ele tende, né, a um declínio. Bom, antes disso ocorre um limite, né, chamado de escoamento. O que significa o escoamento, segundo ali a nossa visão do laboratório? Se parar de aplicar a carga, ele retorna para o tamanho normal dele. Isso! O escoamento é aquela região pequena, né? Aquela região residual da peça, que nos dá um indicativo de que, a partir daqui, já torna-se perigoso, né, continuar com o esforço. Bom, ali o escoamento, então, conforme o Fernando falou, se parar, ele retorna. Ultrapassando o escoamento, o que acontece na minha curva? Acontece o declínio, né? Isso, entraria na parte plástica, né? Perfeito. Deformação. Então, o escoamento é aquele intermediário, né, entre a fase normal da peça, né, e a fase plástica, onde ela perde as suas propriedades.
Então, nós vimos ali que, a partir dele, né, nós conseguimos rapidamente chegar no ápice, que é a tensão ali de ruptura da nossa peça. Bom, nós vimos também ali 2 pontos que a gente já conversou, que seria o encruamento, né? Lembram ali quando eles fizeram a verificação? Entre a plástica e a elástica. Entre a plástica e a elástica, né? Nós temos aquele processo de encruamento. Ele frisou o quê? Por que acontecia esse processo de encruamento e em que circunstância? Então, seria aqueles materiais que estavam sofrendo esforços, né? De solicitação em processos frios, né? Lembram Sim, lá a quebra dos grãos, isso. Isso, acontecia, né, a quebra dos grãos. Então, por esse motivo, né, a gente tinha aí, então, um processo de encruamento. A gente viu isso, né, que muitas vezes na parte, né, de dobramento de peças, a gente consegue atenuar o encruamento, dando, então, uma temperatura lá no material. Lembram? Estudamos isso aí, acho que umas 2, 3 aulas. Então, a gente atenuava, né, este risco. Lembrando sempre, né, que os nossos materiais, eles são sensíveis à pressão e temperatura. Aí parece meio dual, né? Poxa, é sensível à temperatura, mas vou dar temperatura. Não, não quer dizer que não possa ser submetido. Pode, mas dentro daquele limite ali, que o nosso gráfico ali, né, aquela filmagem ali do laboratório nos mostrou. A gente tem essa permissão, a gente viu ali bem o comportamento do material quando ele está, né, sofrendo, né, essas deformações. Então, uma inserção de temperatura pode atenuar aquele encruamento e facilitar, né, a quebra desses grãos, por deixar, né, a temperatura faz com que o escoamento ali dentro do material seja mais eficaz, né? Nós já tínhamos estudado isso, né, gente? Bom, outro aspecto ali, né, foi de como que a gente consegue obter os cálculos, né? Viram ali que nós temos a possibilidade de fazer, né, matematicamente os modelos. Vamos fazer isso aqui, nessa disciplina? Sim ou não? Não, sim, né? Sim. Não sei se tu reparou, Viane, mas eu tô dirigindo aqui, mas eu tô assistindo a aula, viu? Ah, tá, tranquilo. Eu tô assistindo igual. Tá. Gente, apesar de a gente ter visto ali, né, não só neste, mas como dos outros 2 ensaios que a gente observou, nós temos a possibilidade de cálculo, a gente sabe o modelo matemático, né? E, inclusive, a amostragem ali nos permite até um melhor entendimento, né? De como que funciona, como que a gente obtém ali resultados. Mas aqui, na nossa disciplina, a gente não vai se deter nos cálculos, a gente está se detendo em analisar os procedimentos aí de como funciona lá dentro do laboratório. E lá no laboratório, aquele gráfico, né? A máquina já é apropriada, né? Vocês viram que sempre forma aquela curva característica nesse tipo de ensaio de tração. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou ensaiar algum material neste aspecto de tração, não importa de que classificação geral daquelas que a gente estudou já aqui, eles sejam. Aquela curva vai ser sempre característica, né? Aquele modelo matemático sempre vai se aplicar para qualquer peça, né, que nós vamos estar aí ensaiando. Okay. Vou enviar outro vídeo, tá? Para nós vermos ali outro ensaio sobre o prisma do laboratório, pode ser? Vamos analisar nesse vídeo aí a respeito do ensaio de fluência que a gente comentou no início da aula. Chegou para vocês? Chegou. Ok, vou fechar aqui o vídeo e a câmera, tá? Tá numa temperatura elevada para ele ser bem uniforme. Ele demora um certo tempo para chegar a isso. Exatamente. Este ensaio, né, visto a fluência ser aquela necessidade, né, do material, né, ser submetido a essa função temperatura versus tempo, né? Por que isso?
porque as solicitações dela ocorrem abaixo do limite de escoamento. Neste ensaio, nós não temos aquelas características, né, que nós vimos lá nos demais. Então, né, a peculiaridade dele é esta. Nós temos que ter, primeiro, o corpo de prova, entender o material, né, como é composto aquele corpo de prova, em função de sabermos, né, quais temperaturas serão submetidas. Eu posso adquirir a temperatura do ensaio de pronto ou não? Quantos por cento eu tenho que elevar a temperatura para depois pensar em colocar a temperatura do ensaio? Quem lembra? 10 graus. 1 a 4 horas. Isso. 1 a 4 horas, né, poderia ser ali o tempo de levar para aquecer o material. 10% abaixo, né, da temperatura do ensaio é aonde eu tenho que atingir para começar a submeter o meu material, né, às questões ali envolvendo o ensaio propriamente dito. Gente, quando eles falaram ali na questão de que às vezes pode demorar até 1000 horas, ou seja, muito, muito, muito tempo, significa o quê? Materiais com propriedades mais difíceis, né, de ser submetidos naquelas condições de laboratório, temperatura em função do tempo, né? Todos concordam com isso? Sim. Sim. Então, o que acontece? Lá, a gente usa de subterfúgio matemático, que são as extrapolações. Quem lembra lá da escola o que é uma curva de extrapolação? É uma estimativa. Isso, é uma estimativa, né? Nós temos ali estimativas, porém, né, essas estimativas, elas têm que ser o mais fidedignas possíveis. Então, é feito diversos corpos de prova, né? Todos são analisados de maneira, né, com áreas bem menores, né, com situações mais rápidas, por assim dizer, né? Daquele material que seria mais extenso aí o aquecimento em função do tempo. E então, através disso, né, os resultados que nós vamos obtendo, nós vamos conseguindo ter aquela curva de extrapolação. Aquela curva de extrapolação, gente, só a título de curiosidade, né, nós não utilizamos só aqui para materiais, para ensaios de materiais. A gente utiliza aí em diversos momentos, né? Por exemplo, quem for estudar lá situações de chuvas, a gente também tem curvas similares, das quais a gente, com estimativas, né, consegue obter ali as vazões, né, e conseguir compreender como aquilo ocorre em função do tempo. Então, são subterfúgios, né, que a gente utiliza para que atenue esse tempo, né, que muitas vezes não se tem. Porque imagine se nós fôssemos ter um ensaio desses, né, e levassem as 1000 horas. Calculem isso. Quanto tempo seria? Bastante, né? Levando em conta um dia de 24 horas, né? Nós estaríamos falando coisas aí passando de mês. Nós sabemos que na indústria, 42 né? dias. 42 dias, Viane. Pois é, 42 dias, então aí nós teríamos 42 dias aproximadamente. Isso, mais de um mês, né? Desenvolvendo aquele trabalho para obter um resultado. Então, com a curva de extrapolação, com corpos de prova dimensionados, né, todos fidedignos ali, de modo que a gente consiga obter, né, situações menores, dali nós conseguimos tirar, né, aquela precisão e aquela rapidez que nós não teríamos aí numa situação normal. O ensaio fica correto, utilizando lá esse subterfúgio? Fica ou não? Mais ou menos, acho que não fica tão preciso, né? Se a gente fizesse o tempo correto. Se nós fôssemos tratar de um único corpo. Eu posso dizer que o ensaio fica correto
porque aquela curva ali, como eu sei que foram utilizados vários, né, corpo de prova, vocês sabem que aí entra a estatística, né? Sim, sim. Entra a média, ou seja, eu tenho aí, sei lá, 5 resultados. 3 deles deram lá bons, 2 ruins. O meu ensaio tá bom ou tá ruim? Lembram como era feito lá em ensaios 1? Nós também tínhamos situações parecidas, né? Ou seja, nós tínhamos lá situações das quais a gente fazia um descarte. Para aquele nosso caso lá, seria dos corpos de prova, né? Nós pegávamos lá um material qualquer, né? Uma peça qualquer, fazíamos os cortes, definíamos, né, os corpos de prova. Se de 5 corpos de prova, 2 desse lá com distoâncias, né, nós considerávamos ainda o ensaio como perfeito, não era verdade? Sim. Sim, né? Fernando, tu entendeu? Entendi. Né? Então, a gente consegue ter uma precisão, né? Consegue ver que aquele grupo de material, né? Que aquele, enfim, está sim correto, porque na curva de extrapolação nós não estamos tratando aí de poucos corpos, né? Que nem nós fazíamos antes lá na outra disciplina. Para formar cada estágio daquela curva são diversos, só que simultâneos, né? Então, por isso que a gente pode dizer que o ensaio é sim preciso e ele é altamente aí utilizado na indústria, né? Para que a gente veja o comportamento e faça, né, um catálogo, né, desses materiais aí, que nem nós já temos de tantos outros. Vê como é que é aqui? Pois é, tô vendo. Bom, gente, o que a gente precisa compreender do ensaio de cisalhamento? Primeiro, a gente já definiu anteriormente que cisalhamento está intimamente ligado com ruptura, com corte. No entanto, né, que até no vídeo ali mostrou que quando a gente corta com uma tesoura, enfim, né, isso é um ato de cisalhar aquela peça, o corpo de prova, o material, seja lá o que for que a gente queira, né, chamar. Bom, nesses ensaios de cisalhamento, a importância, né, que a gente tem que levar em conta é que a gente necessita saber como que funciona a ação da força de ruptura, em que sentido da peça. Na área transversal. Na área transversal, ou seja, perpendicular, né? Ortogonal. Então, esse ensaio de cisalhamento é bem o que foi mostrado ali. Ele nos interessa porque quando a gente consegue entender, né, como que essa peça rompe, né, neste sentido aí transversal, nos possibilita entender não só saber a quantidade de parafusos ali, de rebites que nem eles mostraram, mas também a nossa área de solda, se fosse algo lá né, mais elaborado. Então, nós, né, vocês, eu, mas principalmente aí vocês da mecânica, né, quando vocês fazem, por exemplo, uma cobertura metálica, um telhado de cobertura metálica, vocês têm 2 possibilidades para atar toda aquela cobertura. Quais são? Parafuso. Perfeito. Solda. E solda. Então, por que que isso, o ensaio de cisalhamento entra, né, como um aliado? Porque ele vai nos mostrar, mediante as informações que a gente já tem, ação do vento, peso próprio, peso do telhado, alguma carga acidental, né, que a gente possa considerar, enfim, todas aquelas forças juntas, né, e mais a força ali que tende, né, a fazer a ruptura, né, daquela estrutura, nós conseguimos, então, com esses dados, obter lá, né, mediante ao ensaio, poder fazer o cálculo. Então, esse ensaio, eu diria assim, ó, que ele é muito importante, né? Não só ele está ali, né? Os outros também são, obviamente, mas eu diria que esse ensaio, assim, ele é peculiar, porque nós conseguimos ver várias possibilidades e ele nos correlata, né, o comportamento dos materiais sobre diversas situações e, inclusive, né, nos possibilita tomar atitudes acertadas,
Como esse exemplo que eu dei, por exemplo, de uma cobertura, né, metálica lá de um galpão. Às vezes a gente pensa que o melhor modelo será solda, e a gente faz um ensaio e analisa, né, que para a estrutura poder ter aquele contraventamento, né, ela poder trabalhar de maneira a favor da segurança, pode ser que seja necessário parafusos, por exemplo, e vice-versa. Então, ele é um ensaio, né, que ele é fundamental, né, ele é muito importante quando a gente tem aí estruturas, né, sobrepostas, né, ou estruturas das quais a gente precise fazer a junção delas. Ele é um ensaio que acompanha sempre, né? Não, outros podem ser substituídos, né? Conforme a gente já analisou ali, a gente pode verificar, né? Que outros a gente consegue até verificar as mesmas coisas com outro determinado, mas neste caso o cisalhamento é de suma importância. Bom, falando disso, né? O que falta para nós analisarmos na nossa aula de amanhã? Os ensaios não destrutivos. Né? Então, amanhã nós vamos conversar um pouquinho ali, rapidamente, depois a gente vai partir, porque como a gente não está tendo aula de laboratório, né, acho que os vídeos mostram de maneira mais eficaz aí como funciona de fato lá dentro, os equipamentos, enfim, né? Então, amanhã a gente vai fazer essa análise aí desses ensaios que estão faltando. Bom, vocês podem ter visto aqui, tá, vimos o ensaio de tração, não analisamos o ensaio de compressão. Por quê? Porque praticamente eles são coafins, né? Eles são, têm a mesma função. Então, botei os mais importantes ali, que os outros, né? Eles têm a mesma característica, a gente consegue analisar comportamentos ali similares, então, por isso que não nos detemos neles. Amanhã a gente continua, então, e aí a gente faz o fechamento aí com os ensaios não destrutivos, ok?